Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, falar de Cristo como Rei é algo até um pouco confuso para a nossa sociedade hoje de compreender essa questão da realeza, né? Que é uma questão que nós tratamos como uma monarquia. Nós bem sabemos que todas as sociedades, todo conjunto de pessoas que viveram juntos por este mundo afora, né, surgiram, e no meio deste povo sempre tinha alguém que era como referência, alguém que zelava, alguém que cuidava, alguém que tinha uma inteligência para fazer a estratégia para as batalhas, para as lutas, e como a gente vê na história, grandes reis que batalharam pelo seu povo, que lutaram pela sua cultura, pelos seus costumes, pela sua raça. E a gente pode perceber muito grandemente isso. Ao olhar, por exemplo, para a história do nosso país, não foi tanta batalha. A realeza que veio para cá de Portugal não teve tantas batalhas em relação a essa questão. Hoje, a família real é simplesmente um símbolo para o Brasil, nem tão assim, tanta alegria de ter o príncipe do Brasil, o rei do Brasil. Ao olhar, por exemplo, para a Inglaterra, a rainha Elizabeth, ao olhar para a Inglaterra, por exemplo, a rainha Elizabeth, ela não tem nenhum poder de governar, é apenas um símbolo do país que representa. O que ela faz? Além de ficar acenando mãozinha e desfilando para lá e para cá, nada demais, né? Apenas isso. Mas o que eu quero, onde eu quero chegar com tudo isso? Mas essas pessoas, geralmente essas famílias, chegaram a esse posto por causa da sua inteligência, com toda certeza, mas também por causa de uma coisa chamada virtude. Por causa disso, hoje nós, meramente as pessoas chegam aos cargos, às ocupações, mais assim, sei lá, por um interesse político ou familiar, ou por um acordo. Não é porque a pessoa é virtuosa e é competente realmente para assumir o cargo. Nós olhamos para a nossa sociedade hoje e a gente se depara com isso. Os jovens se formam com muita facilidade, exceto no curso de medicina, que é o mais difícil de todos, que se não estudar realmente, não consegue entrar numa faculdade para fazer medicina. Pode ser particular, pode ser pública, não é qualquer um que faz medicina, a gente sabe disso. É preciso ter um certo esforço para conseguir ocupar alguns cargos, como também para ser juiz. É preciso ter uma dedicação, inteligência. Também não é só um acordo político, um interesse político ou por afinidade. É algo que precisa estar na ordem natural da inteligência, do esforço e do mérito da pessoa. Mas a gente vive em uma sociedade que a gente tira essa questão de ordem natural. E a gente procura geralmente uma referência, alguém para estar acima de nós. Porque todos nós temos um líder. Nada funciona sem um líder. É preciso ter um líder como referência.
Num grupo de pessoas, existe uma pessoa que coordena, uma pessoa que dá bronca, que corrige, que mostra o caminho, porque senão as coisas não vão para frente. Se cada um faz as coisas do seu jeito, dentro de uma empresa, por exemplo, se cada um for tocar a coisa do jeito que vem na sua cabeça, as coisas não funcionam, vai dar briga, vai dar problema, vai dar confusão, e assim a gente vê a nossa sociedade, essa questão da realeza e de ser submisso, se colocar, sobre a submissão das pessoas. Mas o que acontece com a nossa sociedade hoje, meus queridos irmãos? A nossa sociedade hoje, a maioria das pessoas vão procurar uma pessoa para ser, como referência para você, um qualquer, sei lá, desculpa, posso até exagerar um pouquinho, vai ter como referência, sei lá, Mussolini, Stalin, Lenin, Karl Marx, não sei, tem como referência esse tipo de pessoa, uma pessoa que, me desculpa, olhar para a vida de Karl Marx, não conseguiu dar educação nem para os seus filhos, nem conseguiu também, nem trabalhava, um preguiçoso, safado. Como eu vou ter um cara desse como referência para mim? Me desculpa, não tem como. Então, a nossa sociedade começou a inverter os valores. Vão prestando atenção que vocês vão entender onde eu quero chegar com tudo isso. E as pessoas invertem realmente. Os jovens, olha para os jovens, quem é referência para os jovens hoje? A gente vê, a gente sabe de situações, por exemplo, dentro dos colégios particulares, ou até os colégios católicos, sei lá, o São Gonçalo, ou o Sagrado Coração de Jesus, que a referência para os jovens hoje é aquele que usa maconha, que cheira, sei lá, uma cocaína, que usa alguma coisa, uma droga, alguma coisa. E é interessante ver que os jovens se faz submisso para esse tipo de pessoa. Pessoas de família muito nobre, de família muito boa, de nome, e se envolve com esse tipo de pessoa e acaba obedecendo esse tipo de coisa, se coloca como um serviçal daquele que é o chefe, por exemplo, sei lá, do grupo de fumar maconha, ou de fumar maconha lá com aquele negocinho árabe lá, que chama na igreja, não sei. Então você vê essa inversão de coisa, e a gente deixa de seguir pessoas que realmente têm virtudes para governar, para estar assim, para nos ajudar a crescer, para se colocar à disposição de qualquer um, meus irmãos e irmãs. Isso é muito ruim na nossa sociedade hoje. As nossas referências estão desgastadas. Hoje, não acredito que seja muito impossível voltar a essa questão de monarquia, nem eu quero também. Mas para dizer, grandes reis, a gente olha para a história dos reis, grandes homens de Deus que se colocaram a serviço do reino de Deus, que lutaram pela igreja, que defenderam a igreja, que se colocavam diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se recebia a coroa, recebia de joelhos pela mão de um sacerdote, pela mão do Papa ou pela mão de um bispo, se colocaram a serviço. E eram homens de virtudes, de conhecimento, não eram um salafrário, que passa a perna nas pessoas, que rouba, que ensina a ser desonesto. Não era esse tipo de pessoa. Eram pessoas, direi, claro, existiam também pessoas que não eram totalmente honestas. Infelizmente, a humanidade da pessoa às vezes é um pouco decaída também. Mas o que se torna a referência para nós hoje, para esta sociedade do século 21, 2018, são pessoas desonestas. E como é feio você ver a admiração de algumas pessoas, ficam cegas por determinadas pessoas, um olhar cego, imaturo, e eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo. Como que a pessoa consegue? Agora, meus irmãos, diferente é aqueles que fazem a opção de ter como rei nosso Senhor Jesus Cristo, como rei verdadeiro. Qual é a liturgia de hoje falando dessa realeza de Cristo? Quando nós fazemos a opção para ter Jesus como nosso rei e Senhor da nossa vida, como deve ser? Qual é o princípio do reinado de Jesus? Duas coisas: o amor e a caridade é o princípio do reinado de Jesus. Nós adoramos um rei, nós veneramos um rei,
que não tem o reinado deste mundo. Como a gente está vendo neste evangelho de hoje, eu nasci para isso, para dar testemunho. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. O meu reino não é deste mundo. E Jesus, é um Deus que nos impressiona com a sua simplicidade, com a sua humildade, porque qual que é o maior trono de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos aqui um crucifixo. Este é o trono do nosso Rei. O trono do nosso Rei não é um trono coroado de pedras preciosas, de diamantes, de ouro, diamante, vamos ver, sei lá, um diamante de Pochorel, que era muito valioso nos períodos antigos, ainda até hoje quem tem um diamante de Pochorel é uma pedra muito valiosa. Não é. O trono de Jesus não é isso. O trono de nosso Senhor Jesus Cristo é a sua cruz, e a sua coroa não é uma coroa de ouro também com pedras, é uma coroa de espinho. E aí se dá a realeza de Jesus. A realeza de Jesus se dá na cruz, e ele se faz rei. Por quê? Porque ele nos ama, assumindo a nossa condição de homem. Lá em Filipenses vai dizer: abraçou tudo que um homem pode ter, Jesus teve, menos o pecado. Assumiu toda a nossa condição para se fazer um rei pregado na cruz, ensanguentado, maltratado e esquecido por quase todos. Este é o verdadeiro rei, e este deve ser o rei da nossa vida, do qual nós devemos ter essa submissão e se colocar a serviço dele, deste reinado. A nossa recompensa, meus irmãos, é muito clara neste evangelho: o meu reino não é deste mundo. E se colocar a serviço deste reino é se colocar a serviço da salvação dos nossos irmãos e irmãs, porque o reino de Jesus não pertence a este mundo. O reino de Jesus está acima deste mundo, em um lugar que nós conhecemos como céu. Para viver bem e para conseguir seguir o reinado de Jesus, nós precisamos ter referências de pessoas que imitaram a Cristo, de pessoas que realmente nos querem levar para Cristo, para esta submissão total a Ele. Não colocar a nossa submissão em pessoas que não vão nos levar para Cristo, em pessoas que nos levam para os seus interesses próprios, para os seus caprichos, para a sua vida egoístas. Nós precisamos deixar, meus irmãos, de sermos bobos, de sermos bestas, e de aprendermos a nos colocar a serviço de quem realmente está com um compromisso com este reino, que não é deste mundo, e aprender a seguir as virtudes das pessoas. Não se deixar levar pelos interesses próprios, não se deixar levar pelas pequenas coisas, porque isso vai corroer o nosso coração. Como é bonito olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e ver esta grandeza nele, simples de tudo no seu trono, mas capaz de dar a salvação por todos. Como é bonito perceber que o nosso Rei é alguém que se arrisca por nós, é alguém que deu a vida por nós, diferente de outras pessoas que não dão a vida por nós, que não derramam seu sangue. É interessante perceber também na vida de sacerdotes, de homens que estão a serviço do reino, a olhar para a vida, por exemplo, do padre Nazareno, que deixou tudo da Itália, de bom, de conforto, de ter uma igreja só, porque os padres na Itália têm uma igreja só, as paróquias na Itália são pequenas, deixar tudo para vir para esse Mato Grosso naquele tempo, para ser padre, para dar dignidade para aquele povo, um homem com compromisso com Jesus, Rei e Senhor do Universo. E muitas coisas que outras pessoas não puderam fazer, o Padre Nazareno fez para aquela cidade. Deu dignidade, deu condições, ajudou, deu formação, ensinou ao povo
a venerar o verdadeiro Rei. E essa deve ser a nossa missão, meus irmãos. Nós, como bons cristãos, como católicos, devemos venerar nosso Senhor Jesus Cristo sempre como Rei do Universo, mas venerar na cruz, com a coroa de espinho. Não esperar de Jesus, meus irmãos. Nós não podemos esperar de Jesus, meu Deus, só conforto, só coisa boa. Não, nós devemos esperar de Jesus esta união com Ele na cruz. Meu reino não é deste mundo. E se o reino dele não é deste mundo, é um sinal, de que todos nós também somos convidados a estar com o nosso Rei na cruz. É na cruz, É na cruz que ele reina. É na cruz que Ele nos salva. É na cruz que Ele nos ama. Tenhamos, meus irmãos, nosso Senhor como Rei e não outras pessoas como Rei da nossa vida. Olhe para o seu coração e veja quantas vezes vocês foram submissos e submissos a pessoas que não estavam comprometidos realmente com o reino de Deus. Não estavam levando para a verdade, estavam levando para o buraco. Porque Ele diz no final do Evangelho de hoje, quem me ouve, quem ouve a minha voz está na verdade. Quem escuta a voz do Rei da cruz está na verdade. E a verdade é que nos salva. E a verdade é que nos liberta. A verdade é objetiva, não é relativa, não é subjetiva, é objetiva. Então a verdade é Jesus, meus irmãos. Um Rei que está na cruz nos amando.